as nossas escolas e sistemas de educação têm que se preocupar mais em estimular crianças e jovens a fazer boas perguntas. Nos últimos anos, as plataformas digitais criaram um verdadeiro território de posicionamentos, discussões e reflexões, onde crianças e adolescentes de diferentes culturas, realidades e visões de mundo ganharam voz e espaço. Para a especialista do Entre Mídias, é essencial reconhecer a riqueza das trocas e dos discursos que surgem, porque se estamos conectados globalmente, devemos entender e nos identificar com as culturas regionais e as diversidades que emergem deste protagonismo jovem digital. Eu sou Andrea Margets, lidero a área de Novos Paradigmas e Comunicação na Choca, que é uma organização pioneira no campo do empreendedorismo social. Qual o papel da mídia na formação de crianças e jovens como agentes de transformação social? Nós vivemos num mundo hoje muito diferente na questão midiática do que nós vivíamos quando boa parte dos professores, eu, você, tínhamos acesso à mídia, né? Hoje, 258 milhões de smartphones estão em uso no Brasil. Isso quer dizer 1,8 habitantes têm acesso a esse tipo de dispositivo e muitos deles estão nas mãos de crianças e jovens. Os últimos dados do IBGE apontam que mais da metade de crianças entre 10 e 13 anos tem um celular de uso pessoal e 85% delas têm acesso à internet. Ou seja, a mídia já está na mão de todas as crianças, de boa parte das crianças, né? Então, esses equipamentos, esses dispositivos se tornaram integrantes do cotidiano de todos nós, incluindo crianças e jovens, né? As crianças, então, estão expostas a essas informações e, ao mesmo tempo, elas têm um acesso a entretenimento, a possibilidade de dialogar com outras pessoas e lugares, muitas vezes distantes, aprender e descobrir novas fontes de informação, né? E eu noto que, para muitos adultos, muitas vezes esses equipamentos são a nova chupeta, né? A criança, desde muito cedo, já tem acesso a eles né, está nas mãos delas e, magicamente, elas param de chorar, elas, né, começam a se relacionar com aquele equipamento, com aquela possibilidade nova de comunicação que não estava, né, disponível para nós, né? Isso na escola tem um reflexo gigante, né? Na infância tem um reflexo gigante e abre uma possibilidade das crianças reverterem aquela equação que nós aprendemos, que existe um produtor, um meio, um receptor, né? Nós tornamos isso obsoleto. Na verdade, hoje, cada um pode ter o seu canal, cada um pode ser produtor, pode ter seu meio e pode ser também receptor de mensagens, né? Como agente de transformação, cada criança e cada jovem pode produzir informações muito relevantes sobre as suas escolas, sobre a comunidade escolar, sobre seu território. Para isso, é preciso, claro, que exista empatia com essa localidade, com esse espaço, né, onde as crianças e os adolescentes estão convivendo, no sentido de entender quais são os problemas, como eu me conecto com esses problemas, como eu posso criar iniciativas que contam histórias relevantes sobre essa escola, sobre esse território. Com frequência, a gente vê jovens discutindo temas que estão muito alheios à escola. E isso é importante, claro, porque somos cidadãos globais, então a gente precisa discutir os conflitos em todo mundo, a gente precisa discutir o fluxo de ideias, a gente precisa discutir as denúncias, mas existem
em grande medida, desertos de comunicação, desertos de informação sobre as escolas. Muitas vezes os pais não sabem que falta papel higiênico na escola, que tem alguém que tem um talento muito significativo naquela escola que já está sendo reconhecido em outros lugares e muitas vezes a comunidade escolar não sabe disso. Muitas vezes nós temos questões relativas à aprendizagem naquela escola que não estão sendo debatidas. Então, os agentes, estudantes como agentes de transformação, são ativos na identificação dessas pautas e eles podem utilizar e utilizam as mídias para trazer isso à tona, abrindo um amplo diálogo entre professores, gestores, outros colegas, pais responsáveis, pessoas da comunidade. E isso tem um poder transformador, porque também gera oportunidade de criar projetos, de criar soluções que são, em geral, definidas ou usam a criatividade dos próprios estudantes para começar a colocá-las em prática. Você falou uma coisa que adianta um pouco essa segunda pergunta, e ela é muito necessária, porque há 20 anos atrás, o Canclini, quando veio para a cúpula, ele estava falando exatamente dessa história da aldeia global, né? A discussão era a aldeia global, como que isso ia ser feito, enfim. Eu queria saber de você qual a realização entre a globalização e a identidade local, a produção de conteúdos para os jovens, especialmente no contexto brasileiro. Globalização e identidade local. Tudo isso faz parte do nosso cotidiano. Vivemos um mundo mais democrático, apesar das adversidades que enfrentamos em alguns momentos, aonde hoje, especialmente no Brasil, não se impõem mais ideologias rígidas, né? A gente vive um mundo muito mais fluido, com mais movimento, mais fluxo de pessoas, de ideias, de produtos, de serviços. O que acontece é que esse é um mundo onde também a gente tem uma sensação muito maior de incerteza e de instabilidade. Tem um, tem um cientista político americano chamado Ken Jovett, que ele chamou esse lugar onde a gente se encontra agora como a grande desordem. É um lugar onde a gente tem mais liberdade, mais representatividade, né? A gente, nas mídias digitais, encontra esse espaço de maior representatividade, muito mais identidades, né? As identidades têm emergido, estamos redescobrindo a nossa identidade nativa, a nossa identidade africana, que por muito tempo, né, se tentou apagar, então essas identidades territoriais também, culturais, a ponto de alguns sistemas de educação até se organizarem em torno de identidades culturais, eu quero falar um pouco disso, mas também esse mundo é muito mais caótico, né? Ele tem menos unidade, ele tem mais riscos de conflitos, de desentendimentos, né? E aí a gente tem essa plataforma tecnológica que facilita todas as representações de identidades, né? E a gente vê no Brasil muito mais canais emergirem. Um exemplo, acho que bem explícito, é das populações indígenas, né, que por muito tempo tiveram sua comunicação feita em seus largos territórios, entre povos indígenas, entre comunidades indígenas por rádio, né? E com a emergência da internet, dos podcasts, a gente vê né, os povos indígenas, os grupos indígenas conseguindo fazer uma comunicação sobre seu modo de viver, sobre sua cultura, difundindo e criando grande esperança e grande fascínio, muitas vezes, pela cultura indígena em quem não tinha oportunidade de conhecer a fundo. Então, o que a gente tem visto são grupos periféricos, muitas vezes invisibilizados, criarem seus próprios canais. E isso é a garantia, possivelmente, de que nós vamos conseguir perpetuar a grande diversidade cultural que o Brasil tem, utilizando essa mídia que não depende
de um monopólio, de um pequeno grupo, né, detentores dos canais, mas os canais também, a produção pode ser bem mais difusa, porque os canais também estão mais difusos. A gente vê isso, quero dar alguns exemplos, desde a Rádio Mocoronga, em Santarém, né, passando pela Rádio Escola, no Rio de Janeiro, pelo Reload, que foi criado para jovens descomplicarem a notícia para outros jovens, pela Viração, que né, tem um grupo de jovens que produzem conteúdos também, revistas para jovens. O que não seria da Greta Thunberg, por exemplo, com que ela teria conseguido fazer greves do clima por todo mundo se não fossem as redes sociais e sua capacidade de chegar em todo lugar? Mas o que eu acho mais fascinante nesse momento é que os sistemas de educação, especialmente os sistemas públicos de educação, estão atentos a esse movimento, estão criando suas próprias iniciativas. Algumas delas, bem verdade, já são longevas, como a Imprensa Jovem na Secretaria Municipal de São Paulo, mas a gente vê, por exemplo, as agências jovens de notícias da Secretaria Estadual de Educação da Bahia, né, que se organiza pelos territórios de identidades num estado tão diverso, né, e tão rico em cultura como a Bahia, e especialmente a agência de notícias dos alunos da rede, a Andar, da Multirio, que vem promovendo um grande trabalho nessa conexão entre as agendas globais e as agendas locais, colocando os alunos e os estudantes não apenas como intérpretes, né, daquela agenda global que muitas vezes está acontecendo na cidade, em conexão com os objetivos do desenvolvimento sustentável, em conexão com as pautas nacionais e globais sobre identidade que estão aí. Eu acho que essa é a grande novidade. A gente vê isso se perpetuando pelo sistema de educação, se inovando, colocando esses jovens como produtores ativos ali do conhecimento e também da notícia. Você falou um pouquinho disso, mas óbvio que você não tem a receita do bolo, né? Então, vamos fazer aqui pelo menos um exercício assim de que como garantir que haja diversidade e representatividade. A gente falou da representatividade das etnias, principalmente, né? Talvez dos vários corpos, né? Das meninas, a gente vê bastante conteúdo feito, né? Para Uhum. meninas nesse sentido, mas como garantir que haja diversidade e representatividade nos conteúdos voltados para criança e adolescente nas mídias atuais? Como a gente pode garantir representatividade, diversidade diante da produção de notícias dos estudantes, dos jovens, das crianças? Eu acredito que muitas das oportunidades dizem respeito à forma como a gente gestiona a própria aprendizagem. Eu gosto de pensar que a aprendizagem mais efetiva acontece quando ela responde a uma demanda por saber. E eu não me refiro a uma demanda por saber para responder uma prova, fazer um exame, ou responder a uma demanda de mercado, mas eu me refiro a uma demanda que seja significativa para o indivíduo, para a sua comunidade, para o seu território, algo que tenha um significado prático e simbólico ao mesmo tempo. Eu acho que quando a escola dá vazão a essa demanda do saber, né, é ativado ali um direito a pesquisar, a perguntar, a dialogar e a criar uma narrativa onde o estudante, a criança, o jovem tem um papel muito ativo como produtores e difusores de conteúdo, e nesse sentido, eles estão representando a sua própria identidade, a sua própria localidade, a sua própria história. Eu noto que todo esse movimento que está acontecendo também não passa despercebido da grande mídia, né? A grande mídia está olhando para isso e está dando espaço
para que crianças e jovens também coloquem a sua produção na grande mídia. Muitas conversas têm acontecido nesse sentido. Eu acho que isso é que tem um efeito transformador. As nossas escolas e sistemas de educação têm que se preocupar mais em estimular crianças e jovens a fazer boas perguntas, do que necessariamente ir buscar respostas que atendam a algo pré-determinado, né? A gente fazendo boas perguntas, a nossa diversidade e representatividade, que é tão ampla nesse Brasil, vem à tona. Há 20 anos atrás, eu posso estar enganada ou não, eu tenho a sensação de que quando a gente pensava em mídia para criança e para adolescente, a gente pensava na televisão, principalmente, a gente pensava no rádio, a gente pensava em desenho animado, né? Alguma coisa ali, talvez para jogos eletrônicos, não sei. Mas hoje em dia, a gente vê uma efervescência, se podemos dizer assim, de um ator de mídia antes muito voltado para o adulto, mas que agora tem inclusive alunos protagonistas. Jornalismo, que também era feito em plataformas de mídia diversas. Você hoje avalia que estamos fazendo mídia de jornalismo para crianças e adolescentes de uma forma mais intensa, ou ela está sendo mais vista por conta da plataforma? Alguma coisa mudou? Ou nada mudou? Os jovens têm à mão vários canais e plataformas para fazerem seus próprios conteúdos, então, inevitavelmente, tudo mudou, né, em relação a 20 anos atrás. É, eu entendo que há, inclusive, uma grande vontade e capacidade de articulação de crianças e jovens. Diferentemente das gerações passadas, né, muitas que se urbanizaram, né, nas últimas décadas e, portanto, às vezes perderam um senso comunitário mais aguçado, as crianças e jovens chegam com um senso coletivo muito mais forte. A gente vê isso no reflexo, né, de suas produções, né, de conteúdo, mas a gente também vê isso para aqueles que estão já ascendendo ao mundo do trabalho, ou aqueles que estão desenvolvendo seus trabalhos no contexto da escola. Tudo é coletivo, né? A Choca, que trabalha bastante com temas ligados à agência de transformação, à liderança. Hoje não podemos mais falar de uma liderança individual, a liderança é compartilhada, a liderança é feita para que a ação exista no coletivo, para que se formem conversas, diálogos e, dentro das possibilidades, consensos para a ação, né? Que a gente identifique propósitos comuns. Então, eu acho inevitável que, especialmente num jornalismo que se faz para crianças e jovens, acabe se ressaltando cada vez mais qual é o propósito desse jornalismo. A própria imparcialidade jornalística vem sendo questionada num mundo em que as redações, essencialmente, foram sempre formadas por pessoas brancas, instruídas, e que não necessariamente vinham, né, da diversidade étnico-racial ou cultural ou socioeconômica do Brasil. Isso está mudando radicalmente dentro das redações, dentro do novo jornalismo que está aí, e também está mudando no jornalismo ou nos conteúdos, melhor dizendo, porque eu acho que a juventude é muito mais bem-sucedida em mesclar temas sérios, né, que requerem investigação jornalística, com uma linguagem mais despojada, muitas vezes com mais humor, né? Então, eu tenho bastante esperança de que a gente está mudando e mudando para melhor, e acho que a escola pode ter um papel muito significativo na forma
como esses jovens vão experimentando as novas mídias. Pergunta de US$ 1 milhão agora, hein, André? Para você, o que que é mídia de qualidade para criança e adolescente? Mídia de qualidade para crianças e adolescentes é principalmente aquele espaço que permite que os jovens se reconheçam como agentes de transformação, como pessoas que podem contribuir, que se sentem empoderadas, que se entendem empoderadas para contribuir com os desafios que a gente enfrenta nesse mundo incerto, instável, que se propõe também a trazer diferentes visões de mundo, não apenas aquela com a qual eu já estou, eu ali que estou acessando esse conteúdo, estou habituada a ver, mas questionar, né, as realidades, questionar a forma como eu entendo o mundo quando eu me relaciono com outras pessoas, é uma mídia, portanto, muito mais diversa. Ao mesmo tempo, uma mídia porosa, que permite a interatividade, que permite a conexão, que permite que quem esteja participando dela também seja um produtor de conteúdo. Essa mídia, evidentemente, não pode criar dependência. Nós vemos nossos jovens numa condição hoje de total cooptação da sua atenção, jovens e crianças que estão sendo levados a ficar muito ansiosos porque precisam ver o reforço, em grande medida positivo, daquilo que eles produzem, mas quando chega um reforço que é negativo, que é agressivo, e isso acontece com muita frequência, a gente não consegue nem inibir, porque não conseguimos controlar as plataformas, tampouco conseguimos criar resiliência até o momento nessas crianças e jovens para que eles saibam navegar por essa situação, né? Então, eu acho que temos que buscar uma corresponsabilização pela mídia que atinge crianças e jovens. De um lado, colocando crianças e jovens como protagonistas dessa produção, e de outro, inibindo a possibilidade de agressões, de bullying, de fraudes, de radicalismos, de cooptação exagerada da atenção dessas crianças e jovens. Eu acho que é uma questão em que todos nós temos que nos envolver, não apenas quem vai assistir e consumir, de certa maneira, esses conteúdos, mas também pais, professores, responsáveis, sistemas de comunicação e educação, e, em última instância, as próprias plataformas, sejam elas digitais, sejam elas convencionais, de terem a responsabilidade de oferecer um conteúdo que cria desenvolvimento, empatia, empoderamento. Tem alguma coisa que você queira complementar nesse sentido? Além de impor limites à condição de dependência desse mundo digital, o que é difícil, porque a gente tem que voltar o gênio para dentro da garrafa, e esse não é um movimento muito simples, e nós temos visto isso, especialmente naqueles sistemas de educação ou escolas que estão buscando limitar, né, o uso do telefone celular, especialmente, né, limitar ou usar de uma forma regulada para fins de aprendizagem, a gente tem visto quanto desconforto, conflito isso tem causado num primeiro momento. Então, tem esse elemento, sem dúvida, de controle, de certa maneira, né, da gente poder definir como nossas crianças e jovens vão acessar isso. Mas também nós temos que confiar na potência das crianças e jovens para transformar esse próprio sistema que está aí. Eles são parte da solução. Então, eu acho que nós temos que ouvi-los e chamá-los para discutir esse problema que, em última instância, é de todos nós. É do jovem, é do professor, é da unidade escolar, é da família, é da sociedade como um todo. Então, acho que esse elemento de considerar
cada jovem numa escola que tem 500 estudantes, cada jovem é parte da solução na forma como nós utilizamos a mídia e produzimos conteúdo para essa mídia, mas é parte da solução em tudo na escola. É parte da solução dos problemas que a gente tem na merenda escolar, que a gente tem no transporte escolar, que a gente tem nas avaliações, nas relações sociais dentro da escola. Eu acho que essa é a premissa, e essa é uma premissa que, inclusive, a mídia pode ajudar muito, a mídia fora da escola, mas a mídia que está emergindo dentro dos sistemas escolares também, para trazer à tona essas problemáticas e, ao mesmo tempo, convidar toda a comunidade escolar para discutir e gravar as melhores propostas, e gravar os impactos, e difundir os impactos. Acho que isso é uma grande contribuição com a qual os jovens e as crianças também podem se implicar, podem se envolver para distribuir a inovação que vem sendo feita dentro de muitas escolas e que fica invisibilizada diante da diversidade e do grande número de escolas que a gente tem no país. Então, por isso também já convido todas as escolas e estudantes que se sentem inovadores a entrarem em contato com Escolas 2030, entrarem em contato com a Choca, que busca ser propulsora de um movimento em que todas as pessoas participam dessa inovação social, para colocarem no ar, nas redes, essas inovações sociais que são construídas todos os dias em cada chão de escola. Para a gente encerrar, assim, fazendo um exercício visionário, você já disse que é otimista em relação ao futuro. Como é que você vê o futuro das mídias para criança e adolescentes para os próximos, vou te dar uma meta curta, para os próximos, sei lá, 20 anos, para as próximas 2 décadas? É um exercício animador e, ao mesmo tempo, difícil de imaginar o que vai acontecer daqui 20 anos em qualquer mídia, ainda mais na mídia para crianças e jovens. O que eu imagino é que nós vamos cada vez mais nos aproximar de veículos de comunicação e informação que estão ainda muito mais próximos do nosso corpo, né? A internet das coisas, muito mais próxima, talvez, né, dessa nossa cabeça, desse nosso coração que emite tantos sinais. Mas o que eu espero é que, do ponto de vista social e civilizatório, todos nós estejamos muito mais conscientes de como as mídias podem oferecer a crianças e jovens uma porta para universos, né, muito diferentes e variados que criam oportunidades de aprendizagem, oportunidades de conexão, de colaboração para resolver os problemas e as crises tão grandes que já estão aí batendo a nossa porta, né? Crises do mundo do trabalho, crises climáticas, crises da própria democracia, né? E que essas mídias sejam impulsionadoras de um grande movimento de diálogo, de empatia, de presença, né? Presença num espaço e num território no qual a gente possa fazer a diferença e que a gente se assente, né, nesse lugar onde a gente possa fazer a diferença com tranquilidade para colaborarmos como cidadãos ativos e participativos que já está em cada um de nós. A gente só tem que lembrar disso. Muito obrigada. Foi uma entrevista espetacular, maravilhosa, tanta coisa para a gente pensar, para a gente se colocar, né, como poder público, como profissionais de educação, profissionais de mídia. Muito, muito, muito obrigada pela sua participação e pela colaboração, viu? Muito obrigada, fiquei super feliz de participar.